Mengão manda recado após treino no Equador, galera. Mengão tá empolgado, é isso? Empolgado. Opa! Mudança de jogo na Copa do Brasil. A gente já sabia. Médico do Flamengo fala sobre altitude? Adaptação e altitude, como Complicado, sempre. né, galera? Rodolfo Landim, por fim, vai ter a sua SAF. Acreditem. Bruno Prado me fez pensar quando ele falou sobre Michael. E eu vou abordar esse tema para os amigos. Também tem José Quinteiro falando quem é e por quê o maior ídolo dele dentro do Flamengo. E tem, viu? Gerson fica emocionado com declaração de Romário. O baixinho rasgou elogios. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vou tirar logo esse cara do caminho, é rapidinho, tá, amigos? Há pouco tempo atrás, Rodolfo Landim foi conhecer as instalações do Confiança, time da 3ª divisão de Sergipe. Qual que é o intuito? O sonho da vida dele, ter a sua SAF. Agora, no dia 1º de maio, vai ter uma assembleia no clube, onde será votado o seu futuro. E ao que tudo indica, vai sim se transformar em SAF. E também, ao que tudo indica, Rodolfo Landim é o principal interessado. Ele não deve estar nem dormindo. Doido para transformar o Flamengo em SAF, não conseguiu. Agora vai ganhar confiança no Confiança lá em Sergipe. Sorte. Boa sorte, Alandim. Opa. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem no Equador, o técnico Felipe Luiz comandou a primeira e última atividade da equipe antes do jogo contra a LDU. Após os exercícios, o clube usou uma imagem de Arrascaeta na atividade para mandar um recado para a torcida. Na legenda estava escrito assim: tudo pronto para amanhã. Bom, a atividade de ontem lá foi de extrema importância para Felipe Luiz esboçar o time, que vai começar a partida, visto que a partir do desempenho dos jogadores, principalmente na altitude, é que se vai saber aí a real situação de cada um. Vamos ver o que teremos para hoje. A gente deseja que, apesar de todas as dificuldades, seja um bom jogo para nós. Galera, 3ª rodada, o Flamengo não conseguiu um bom resultado na segunda. Nós precisamos sim de um resultado positivo hoje para equiparar a tabela e o Flamengo voltar para a briga, né? Seguindo com as notícias, quando se fala em contratar ponta no Flamengo, eu tenho certeza que não é só a gente, vocês também devem ficar pensando, mas pô... Mais um? A gente tem Plata, Michael, Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo... E vai. Pois é, aí vem o Bruno Prado e fala o seguinte, que dentro do Flamengo, a gente tem que ter a compreensão de que todos esses pontas são muito parecidos. Um dia, uma boa partida, outro dia, nem tanto. Nível de igual para baixo. Crítica? Claro que é crítica. Tudo isso vem em função da péssima atuação do Michael nas últimas partidas. Eu digo péssima porque a gente sempre espera mais. Não que o Michael seja um jogador ruim, galera, mas talvez a gente esteja cobrando demais de um jogador que não tenha tanto assim para entregar. Ele tem alguns fundamentos que faltam. Finalização, por exemplo, é um deles. A gente sempre reclama daquele um drible a mais que acaba fazendo a diferença e a jogada não ser concretizada de maneira positiva.
E assim, a gente também pode estar apontando os outros que fazem a mesma função. Quantas vezes a gente não fala aqui de Luiz Araújo, que deve só entrar no segundo tempo, porque quando ele sai de titular, ele não rende o que a gente espera. Everton Cebolinha é um cara que está voltando. Plata, ele apesar de também trabalhar na ponta, ele executa várias funções dentro do campo. Não dá nem para chamar ele hoje de um ponta aberta. Será por isso que o Flamengo enxerga que a gente tem necessidade de contratar mais jogadores para essa função? Aparentemente, por essa nova ideia e foco, acho que sim, né? Eu também concordo, né, com essa visão. Eu acho que eles são iguais não somente no desempenho, mas também nas características, Sim, né? muito. Sempre muito velozes ali. Então eu acho que o Flamengo está buscando sim um ponta, mas com características um pouco diferentes para dar uma mesclada na situação. Muito bem. Bom, galera, seguindo com as notícias, no dia 1º de maio, o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba pela terceira rodada da Copa do Brasil. E o primeiro encontro, que tinha o estádio Almeidão como palco, terá alteração. O time paraibano mudou de ideia e vendeu o mando de campo para São Luís do Maranhão. O anúncio foi feito ontem, em entrevista coletiva do CEO do clube, o Alexandre Galo. Segundo o Galo, uma das principais causas dessa mudança foi a logística no estádio. Além disso, ele fez questão de enfatizar que a proposta que eles receberam para vender esse mando de campo lá em São Luís é uma das maiores já vistas no futebol brasileiro. Segundo a diretoria deles, eles garantem que essa proposta chega na casa dos 6 milhões de reais. Palavras deles, viu, galera? Não sou eu que estou dizendo. Sendo assim, amigos, agora o jogo será no estádio Castelão. Então, galera, a verdade de ontem é a mentira de amanhã e vice-versa. E eu não questiono o valor vendido pelo jogo, porque envolve Flamengo. Isso aí chama público, é normal. E para eles é um episódio único. Eu só estranhei lá no início eles já não terem negociado. Não é? Claro. Seguindo com as notícias, o lateral José Quinteiro da LDU comentou sobre o seu ídolo, o cara que ele acha o jogador do Flamengo, Bruno Henrique. Segundo ele, em 2019, o Flamengo teve um confronto com o clube, acho que os amigos inclusive devem se recordar, e no Maracanã, ao término do jogo, ele trocou camisa com BH, jogador que julga ser, naquela época, um dos melhores. Ele estava voando, o que não é mentira, né? Aliás, Quem naquele ano não estava, né? Quem naquele time de 2019 a gente podia falar, não, isso não está jogando bem. Todos estavam muito bem. Assim sendo, ele disse que a sua admiração, óbvio, né, se reflete somente pelo jogador dentro de campo. Inclusive, naquele jogo, ele falou que o jogador era incomum, acima do normal. Poxa, que lindo ouvir isso, né? Que Eu bacana. gostaria que, inclusive, todos estivessem dessa forma, incomum, acima do normal hoje, porque é o que a gente precisa e muito. Mas é bacana ver que os adversários, principalmente em um clube como o LDU, que vem aumentando a sua rivalidade com o Flamengo no torneio Libertadores ao longo dos últimos anos, valorizar atletas que realmente marcam. BH, sem dúvida nenhuma, já é outro patamar na história do Flamengo, né? Com certeza. Bom, galera, e seguindo com as notícias, eu acho que o grande temor, digamos assim, do Flamengo na Libertadores é a questão da bendita altitude. Todo ano ela aparece e todo ano é a mesma preocupação. O médico do Fla, o Fernando Sasaki, comentou sobre o planejamento para esse jogo e deu detalhes aí da chegada do time em Quito e também da preparação da equipe. Ele disse o seguinte: a questão da altitude, o tempo de adaptação é longo, cerca de 2 semanas. Não é compatível com o calendário brasileiro. O fato de a gente chegar 2 dias antes é mais por uma questão de logística. Chegar ao hotel, se alimentar, descansar, fazer um treino e ir para o jogo no dia seguinte. Os atletas chegaram bem, se alimentaram bem, descansaram, não tivemos nenhuma intercorrência em relação à altitude. Talvez a comissão sinta algum desconforto ao subir um lance de escada, mas nada atípico. Tudo ocorrendo conforme o planejado.
Em todas as vezes que nós fomos para altitude, né, amigos? Sempre teve esse lance de planejamento, e isso, e aquilo. Ano passado a gente tinha um especialista na altitude, né, galera? Mas vamos torcer, tomara que dessa vez as coisas ocorram de uma forma diferente, né? Pois é, né? Ano passado nós tínhamos um especialista na altitude, mas faltava para o nosso Flamengo e para esses comandantes especialistas atitude, né, Ju? É verdade. Fez tanta falta isso. Seguindo com as notícias, no sábado Romário conseguiu deixar o nosso Gerson emocionado. Ele disse o seguinte: avisa que ele é titular na minha seleção. Realmente, o Gerson hoje dentro de campo é um diferencial, né, galera? Apesar de a gente ter sentido muito aquelas bolas que ele acabou perdendo e não deixando a bichinha entrar, porque merecia também, não é verdade? Afobado, tava. É que o Gerson hoje ele quer fazer barba, cabelo e bigode. Tá em todos os setores do campo, quer ajudar em tudo e acaba passando um pouquinho o carro na frente dos bois. Aí no final do jogo, na zona mista, comentaram para o Gerson o que Romário disse. E Gerson respondeu: com esse daí não tem comparação, não tem como. Agradeço a ele. Vi o fim da sua carreira. Ele era sinistro. Aí eu fico pensando, imagina uma dupla de ataque formada por Romário e Pedro. Putz, não, é melhor não imaginar. Fantástico. E se tá na seleção do Baixinho, merece. Baixinho jogou muito. Não tem nem o que dizer dessa dupla aí, viu? Sim. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.